Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Eu no momento estava pensando no que demonstrar agora para eles, já que no caso viram bastante coisa já, e como já era a vez dos humanos serem apresentados, então eu decidi puxar algo mais da religião humana, mas que não seja tão realista, mas que afete o consenso de todos. Em outro momento, em outro lugar, Jack Estripador. Realmente foi interessante o dito sobre os tais Saiyajin. Realmente são uma espécie distinta da humana. Mas o que mais me interessou neles foram suas cores. Tem cores bastante vibrantes. O que mais me interessou foi o que aconteceria se por acaso, no caso, eles sentissem algo parecido com medo ou desespero. Será que essas cores vibrantes mudariam para algo mais escuro? Ou no caso um tom mais púrpura referente a um medo ou ao terror? Ou se no caso eu deixasse eles irritados, será que seu tom mudaria para um vermelho então decente, ou no caso um preto mórbido? Sasaki, realmente nas reações todas que você participou, você não falou nada, mas só me ensina. Essa te interessou então, porque não comentou nada? Jack Estripador. Todos estavam vibrados na reação e eu não queria oferecer um ponto desconfortável para todos e também estava apreciando uma xícara de café, então no caso eu decidi somente observar e não comentar, mas quem sabe eu não mude de ideia se por acaso o que for apresentado dessa vez for mais interessante do que o anterior. Okita. Bom, eu acho que agora é nossa vez de, no caso, sermos apresentados a um ser humano, ou quem sabe algo parecido com isso. Bom, no caso a gente viu uma raça que se aproximou do patamar divino, então suponha que no caso vai acontecer o mesmo dessa vez, mas eu acho que é apenas uma suposição minha. Como eu queria que fosse somente um guerreiro formidável para poder eu enfrentar, para ver se tem guerreiros espadachins mais fortes do que eu. Afinal de contas, desde que eu cheguei aqui nada me interessou de antemão, só pequenas coisas, mas no caso eu ainda não sei o que pensar sobre essa situação onde no caso nós estávamos em um torneio de humanos contra Deus e agora estamos em outro tipo de situação onde nós vemos ser de outros mundos para no caso a gente poder aprender, mas aprender o que? Esse tipo de questão é o que está rondando a minha cabeça nesse exato momento. Ele pensou isso enquanto que andava pelos corredores do castelo de Dark. Em outro momento os deuses estavam cansativos. Em outra parte do castelo, pensando pelo que acabaram de ver, Zeus estava no caso surpreendido com a capacidade dos humanos terem esse tipo de evolução espontânea somente por conseguir um aspecto divino. Em contrapartida, Ares estava com medo dos seres humanos ficarem muito fortes e no caso eles por acaso conseguirem um poder tão abissal que poderiam subjugar até mesmo os deuses, e isso o deixava apavorado por conta que não queria ser subjugado por meros humanos. Mas com o próprio Odin, ele estava pensando que se por acaso existem versões dele mesmo por aí que sejam mais poderosas ou mais cautelosas do que ele mesmo em seu respectivo universo, isso estava intrigando desde o momento que no caso começou a ver esses respectivos universos alternativos e o entregou mais sobre o seu filho Thor do universo Marvel, porque seu filho do universo Marvel parecia mais poderoso e muito mais responsável e não focado totalmente em batalhas e sua vontade de encontrar um oponente à altura. Mas isso também o intrigava, porque poderia já também resistir nesse universo Marvel uma versão também de Loki. Esse seu progenitor, seu filho, já lhe causava problemas em seu universo de origem. Ele imaginava que por acaso a versão de seu filho nesse universo Marvel seria muito mais problemática. Já na biblioteca Uruda, já que no caso a Brunilde falou para ele sobre a biblioteca, então no caso ele foi ver como era no caso a biblioteca no castelo do Dark e logo quando viu a biblioteca o impressionou por conta que tinha muitos e muitos livros, alguns com nomes estranhos, mas outros com nomes que ele mesmo conhecia de outras mitologias, até mesmo sobre a própria vida dele, e isso o chocou ao imaginar que sabia demasiado de sua vida e guardava em um livro em um estante
mente de uma biblioteca isso cada vez mais entregou sobre a parte sombria de sua alma, porque no caso gostaria de descobrir o que tinha nessa parte escura da própria alma de seu anfitrião, o que teria lá para no caso nem mesmo ele conseguir enxergar. Parece que no caso ele sabe bastante sobre mim e algumas questões sobre minha vivência e no caso meu panteão, ou como foi dito para inscrito aqui, mas em questão parece que tem algumas coisas faltando. O que você esconde em anfitrião sua alma é muito peculiar, não parece ser de um humano e nem de algo divino. Parece ser mais profundo, mas também antigo, porque carrega essa escuridão. Ele pensou isso no caso, lendo algumas páginas de sua própria história e mitologia, intrigado com a própria história de seu anfitrião, porque para ele, já que conhecia bastante de seu universo, para o Buda Dark é um livro fechado e bem trancado. Foi no momento que o alarme das reações soou, então todos os deuses, as valquírias e os humanos escutaram, então logo diretamente foram para a sala de cinema para ver qual era o mundo distinto que iriam presenciar dessa vez. Zeus, o que veremos hoje Dark será algo mais divino, ou passamos a vez para os humanos, e por acaso se for para ver sobre eles eu espero que seja algo do mesmo nível ou superior que vimos anteriormente, e se vamos ver algo sobre os humanos, o que será sobre, porque no caso o que mais impressionou para nós foi aquele humano que no caso era um morto-vivo. Ares. Porque justamente teremos que ver novamente algo sobre os humanos. Nós já vimos sobre os humanos, então porque teremos que ver novamente sobre essa raça. Hermes. Vamos, irmão, não tá te agradando isso por conta que no caso tá aparecendo humanos e no caso são superiores a você? Eu não levo isso como algo que é uma afronta, mas sim como uma oportunidade de aprendizado, porque não somos os únicos no multiversos. Shiva. Que tal para ruim de enrolar e irmos logo para o que interessa, porque já estou interessado no caso sobre o que irá passar dessa vez, por conta que o universo anterior já me deixou empolgado sobre uma questão. Tem guerreiros impressionantes naquele universo e eu queria ver mais sobre aquele universo chamado DBZ ou DBS e suas peculiaridades de potenciais. Bom, já que muitos estão quase perdendo a paciência pela demora, então somente uma coisa eu irei fazer, que é trazer alguém do universo de vocês para cá para acompanhar também esse devido universo. Essa pessoa não é humana e sim uma deusa. No momento todos, quando ouviram isso, ficaram curiosos para saber quem que o Dark irá trazer de seus devido universo original. Será algum deus que eles conhecem, ou será algum deus que no caso não foi na reunião dos deuses? Então todos viram o Dark levantar o braço direito dele, no caso de sua palma. Ele disse torcer o espaço da sala de cinema para criar um portal para trazer uma certa pessoa. Essa pessoa era uma jovem de cabelos roxos e olhos azuis. Os deuses gregos já notaram que o Dark trouxe era ninguém menos que a deusa Atena, filha de Zeus. Nota: eu sei que faria sentido eu trazer a versão da Atena de God of War, mas já que a próxima reação será sobre Cavaleiros do Zodíaco, então eu decidi logo introduzir a própria deusa do universo de Cavaleiros do Zodíaco. Mas ela vai ser a única deusa daquele universo que eu vou introduzir para essa história em questão. Dessas reações não vou introduzir nenhuma outra versão dos deuses que estão aqui para não vir. Atena, o que, onde é que eu estou, como eu vim parar nesse lugar? Afrodite, a minha querida Atena, seja bem-vinda ao castelo do ser que te trouxe para cá. Esse é o seu lado, é o nosso anfitrião, ele se chama Dog, ele é o ser que no caso trouxe você e todos nós para cá, e em questão também ele é o Deus. A Poseidon, e também mencionar que no caso ele me transformou nisso que está vendo agora Atena, então no caso eu sou Poseidon, só que muito diferente em questão. Agora nosso anfite não tem a capacidade de no caso forçar indiretamente o gênero de qualquer indivíduo a mudar. Brunilda esqueceu de declarar que no caso nosso anfitrião odeia pessoas orgulhosas, e no caso por conta de sua arrogância, ele te transformou em mulher, e por isso que você agora está nesse aspecto. Regin Leife. E também abordando outro tipo de termo, nosso anfitrião senhorita Atena, nos demonstra no caso universos diferentes do nosso, para nós podermos aprendermos, para não precisarmos do Ragnarok em questão, para resolvermos nosso conflito entre a extinção dos humanos e no caso a sobrevivência. Atena,
Entendo, então é um prazer conhecê-lo, Sr. Dolk. Espero que o Senhor e eu podemos nos dar bem. Espero que entre nós não haja nenhum tipo de desavenças ou conflitos. Os deuses gregos ficaram surpresos pela forma que ela falou com Dolk, porque eles achavam que ela iria agir de forma impassiva com o anfitrião no caso, então ficaram esperando a resposta para ver como ele reagiria a essa questão. Não precisa me chamar de Senhor Atena. E não se preocupe, eu não irei fazer nada com você, e sim, eu espero que eu e você nos demos bem. Agora escolha um assento para se sentar, porque logo mais a apresentação do universo em questão irá começar. Logo em questão todos os deuses e todas as valquírias e os humanos se sentaram em seus devidos assentos, esperando pelo que iria vir a seguir nessa reação de hoje. Todos estavam com as expectativas bem altas, porque no caso a última reação nos deixou bastante animados. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original vai estar na descrição, assim como fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu respectivo criador, só o que me pertence à história. E é claro, tudo que for dito aqui ou mencionado não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério. Fim de nota. Zeus. Roró, parece que temos aqui um tipo de caso de família. Poxa, briga entre meus filhos. Eu entendo de verdade. É muito difícil manter o controle de tudo e de todos. Então o seu pai desse ser brigou com ele e o baniu. Eu imaginar que foi para ensinar uma lição. Ares. Valor pelo inverso e pelo mundo caiu como fogo do submundo, que significa, me parece que no caso esse ser não é humano. Muito bem, é um ser divino. Eu achei que iremos ver um ser humano, mas não mais um ser divino. Mas entrando em outra questão, se ele tá punindo os humanos, então esse ser tem meu respeito, tem que por mim mesmo esses humanos. Adão apertou os dentes com impotência por ver que nesse universo seus filhos estão sofrendo. Eva ficou com medo por ver algumas cenas de pássaros caindo no chão, parecendo que uma catástrofe estava prestes a vir, e isso a deixou muito tensa. Hércules. Então povos o venerável e o temiam e tentaram matá-lo e morreram. Então ele era um anjo o tempo todo, mas tá na terra, então quer dizer que ele caiu. Então ele deve ser um anjo caído. Vai contar a história de demônios, que eles existem antes da humanidade. Porque e qual o propósito disso? Hermes. Isso é verdade, não permitimos que no caso os demônios causam tantas bagunças no mundo terreno. Bom, suponho que iremos aparecer dessa vez nessa reação, porque me ensinou Deus um Deus, e não deuses. Como assim? Não entendi. Porque não me ensinou deuses. Estou confuso dessa vez. Hades. Bom, me parece que no caso eles não estão presos no inferno, e sim vivendo entre o homem na terra. E parece que da forma que ele está falando estão corrompendo a essência humana, ou com a pouco para fazer calamidades, como cometer pecados e atos atrocitos. Nesse momento Hades teve uma suposição de quem seria esse anjo. A suposição dele de quem seria possivelmente estava errado, mas sua forte percepção e sua inteligência levou a crer que seria Lúcifer, mas logo descartou essa ideia e esperou para ver no caso o resto dos acontecimentos, para não tirar conclusões precipitadas. Buda. Cadê a mitologia ou evento estranho? Isso tá cada vez mais me entregando sobre a identidade desse, mas no caso, pelo que eu vejo de sua alma, está completamente corrompida. Tem aparência humana, mas você é um aspecto, é muito mais monstruoso, diabólico.
Então quer dizer que antes dele morrer desenvolveu um plano de tomar toda a Terra. Isso implica com os demônios vivendo na Terra. Então ele vai por acaso fazer que os demônios sejam notados pela humanidade. E isso pode ser ruim porque os humanos têm medo do próprio desconhecido. Então no caso podem fazer qualquer coisa para no caso arrebatar os demônios. E também pode ser que no caso alguns até venerem demônios como deuses. E isso pode gerar uma catástrofe muito maior. Isso até pode ser um problema até para nós deuses. Shiva. Então ele está causando esse caos na Terra para no caso ver seu pai chorando. E no caso devo imaginar que ele manipulou o humano que estava ao lado dele para no caso conseguir algo ou no caso fazer algo. Então ele está usando um corpo humano. Faz sentido um anjo ou sua magnitude e seu poder pode causar uma lacuna no cérebro humano. Então usar como uma casca ou um manto a forma humana é o mais prudente e ideal para no caso vigiá-los ou no caso morte é a solução. Desconfie de pais e irmãos. Então peço que não parem. Por favor, não parem. Eu quero ver vocês se matarem, se matarem. Contra você eu me rebelo. Sonhar demais ficar cego, mas poderoso e belo. Temido reviver. As suas chances sempre foram zero. Sem de tudo que eu quero. E parece que ele está agindo com total indiferença de suas ações. Eu imaginei que ele iria instigar o pecado e também o medo do desconhecido. Então no caso devo imaginar que os humanos dessa realidade já devem ter surtado por saberem da existência de demônios de verdade. Eu até gosto no caso de confrontamento, mas isso incomoda. Não sei, isso para mim parece muito mais profano pela forma que ele falou que os demônios vão dominar. Então minha suposição não está errada. Odin, colocando a mão na cabeça. É como foi mencionado antes, os humanos temem o que não entendem. Então ele está usando seu próprio medo para no caso instigar a existência dos demônios na Terra. Renomado professor, então suponha que esse garoto de cabelo preto deve ser seu aliado, seu amigo. Não entendo, mas se esse ser está fazendo isso, então devo supor que ele quer que ele entenda suas devidas ações. Bom, nem parece que ele não está interessado em salvá-los. Então cada vez mais eu estou entendendo sobre esse ser mostrado. E parece que no caso conseguiu demonstrar para os humanos a existência dos demônios. E agora parece que os próprios humanos estão começando a se esperar. E devo supor que logo mais vai vir os atos profanos, como mais ganância por poder ou mais controle. Loki. Esse ser me intriga, mas eu gosto de seus métodos. No caso, já está afirmando que no seu mundo já é o fim dos tempos. Então devo supor que os humanos nesse universo não têm uma segunda chance para sobreviver ou sequer lutar. Até eu que sou manipulador e no caso mentiroso, estou gostando do método que ele está usando para manipular os humanos, usando a mídia, as televisões para instigar seu controle pela humanidade. Isso tá ficando cada vez mais interessante de ver. Quero ver como os humanos se despedaçam de dentro para fora em suas biologia e ideologias. Cada vez mais eu tô gostando desse cara. Ele só quer ver o caos. Bom, se ele existisse em nosso universo, com certeza estaria do lado dos deuses, ou no caso do meu lado, por conta que seus métodos eu aprecio, seus atos de manipulação e instigamento. Jack Estripador. Então chegou a parte da doce música. Então o que será revelado nessa parte? Eu tenho medo do inferno. Então já estou pensando sobre quem estamos vendo realmente.
Não esperava que ele fosse abordado também nesse tipo de coisa. Eu achei que no caso saímos viver coisas de nosso devido universo ou coisas iguais ao que vemos anteriormente, mas também parece que o nosso anfitrião quer abordar esse tema também. Isso vai ser interessante. Me parece que no caso ele afirma que a chance dos humanos de sobreviver sempre foram zero e realmente ele quer o fim de tudo. Sasaki. Não entendo muito bem o que está sendo falado na reação, mas devo compreender que no caso ser ou a criatura faz parte da história humana. Mas será que é desde os primórdios da criação? Aí eu tô supondo aqui, será que naquele universo daqueles dragões da criação esse cara também existe? E aí parece que realmente ele só quer fazer tudo isso para fazer seu pai sofrer. Isso para mim desinteressante no caso por conta a que família tem que ficar unida, mas no caso desse ponto eu não consigo entender muitas coisas que estão sendo apresentadas ou demonstrados, mas no caso de o que ele está fazendo e não poder fazer nada no caso me deixa tão frustrado, e eu odeio essa sensação de impotência. Afrodite. Realmente ele é belo, mas no caso essa atitude dele me deixa muito irritada, e seus motivos para mim que só quer no caso fazer seu pai que ainda não sabemos quem é sofrer só por conta que lhe deu um castigo e o baniu. Parece muito mais que ele é uma criança marrenta do que realmente um ser de pura luz. Brunilda. Pela primeira vez vou ter que concordar com você, Afrodite, e no caso não gosto também da atitude dele por conta que no caso me parece que ele só quer ver os outros sofrer muito para fortalecer seus pontos, que os humanos são inferiores e são fracos. Isso para mim é muito desprezável. Pela primeira vez eu estou sentindo algo que não seja desprezo, e sim raiva por conta que no caso eu odeio esse tipo de criatura que acha que pode fazer tudo só por conta que tem o poder acima. Ao Viter, esse tipo de história de universo, devo supor que tem um final trágico, e no caso nesse universo, não deve ser igual, mas como eu quero que esse cara se dê muito mal mesmo. Eu quero que ele aprenda da pior forma tudo que ele está causando para a humanidade, e no caso que ele apanhe também que alguém mais poderoso que ele apareça, e no caso lhe dê uma surra. E ainda usa se declarar com a luz da manhã, nosso anfitrião tem um tipo de objeto para extravasar a raiva, por favor, porque eu estou prestes a explodir de tanto ódio. Em um instante o massageador apareceu nas costas dela, para tirar totalmente a tensão dela, e de todos, quando todos enfim ficaram mais relaxados, puderam continuar vendo novamente a reação. Atena, por mais que eu não consigo entender o que está acontecendo exatamente no que eu estou vendo na minha frente, mas no caso eu me sinto bem impotente por não poder fazer nada e deixar ele manipula-los. Eu estou odiando de verdade a forma que ele só fala, e no caso manipula, é como se tivesse entregando lanças afiadas para eles, e no caso a minha sensação de impotência é eu estar aqui, e no caso não conseguir fazer nada para os proteger. Isso para mim é muito ruim. Já vi de tudo, mas no caso isso para mim é pior de tudo que eu já vi.
No momento todos viram a cena dos humanos colocando cabeça de outros humanos em lanças. Isso deixou todos os deuses e todos os humanos e até as valquírias impactados, chocados pela atitude e a manipulação desse indivíduo sobre a humanidade. Loki: tá legal até para mim, eu admito que isso foi muito violento, então admito que isso daí foi longe demais. No fim eu não esperava que o ser humano fosse capaz de extinguir a própria espécie. Isso é realmente uma surpresa inesperada, mas eu tenho que admitir, isso é uma arte e essa manipulação é uma beleza sem tamanho. Isso mostra que a raça humana é muito manipulável. Depois que o deus da mentira falou o que pensava no momento, Adão foi até ele e ficou cara a cara com ele, no caso, desferiu um soco em seu maxilar. Loki: o que acha que tá fazendo? É inumano, faz ideia do que você fez comigo? Você acabou de encostar em Deus, e isso não vai ficar sem punição. Vou acabar com você, vai implorar pela própria vida. Vou fazer você se arrepender de suas ações. E logo depois vou fazer que os seus filhos sofrem o mesmo. Adão: pode ir retirando tudo que você falou dos meus filhos imediatamente. Você e todos aqui não têm sequer o direito de falar mal dos meus filhos, só querem me comprovar sua própria petulância. Vocês são todos arrogantes. Já estou cansado, já estou farto de ouvir críticas sobre meus filhos. Meus filhos eram, mas eles não são perfeitos, cometem erros, mas também tentam melhorar a todo momento, a cada dia. Se vocês não enxergam isso é porque estamos cegos pela sua própria arrogância e ignorância. Muitos dos meus filhos são pecadores, mas também buscam melhorar e buscam o perdão. Muitos desmatam florestas, mas tem muitos também que plantam novas florestas. Então não venho mencionar o nome dos meus filhos novamente sem questionar seus próprios fins e seus próprios meios também. Loki: belas palavras vazias, mas o que está feito está feito. E no caso seus filhos vão ser altamente extintos da existência assim que todos nós deuses retornarmos para o nosso universo, e não vai haver Ragnarok, mas sim a alta aniquilação da humanidade. Se sequer a chance de se defender, ou no caso questionar nossos devidos métodos, então por mais que você tenha falado tudo que você falou, a decisão final ainda cabe a nós deuses. E você, pai da humanidade, não pode mudar nada disso por conta que você e os outros aqui presentes da raça humana não passa de espíritos que já morreram. Então não tem nada em que seu povo contra as decisões dos deuses. Seu tempo de vida já passou, e no caso o tempo conseguiu, e seus filhos continuaram pecando e pecando. Então não venha dar lição de moral sobre isso. Muito bem, todos agora podem se acalmar. Adão, por favor, retorne ao seu assento. Meu pai, por favor, não abaixe ao nível dele, ele só quer irritá-lo, então não dê esse gosto para ele. Loki: isso mesmo, volta para o seu assento com rabinho entre as pernas, porque você, humano, não é nada frente a um deus como eu. Foi no momento que o meu olhar sempre soou em Loki que fez ele gelar, sabendo que se continuasse dessa forma, agindo dessa magnitude, ele iria se dar mal com o anfitrião. Então ele decidiu ficar calado e no caso seguiu de volta para seu assento. Zeus: parece que o nosso anfitrião sabe muito bem como apaziguar um conflito sem dizer uma sequer palavra para o opressor. Somente com o olhar pode acalmar o Loki. Então Odin: como se sente por ver que seu filho foi subjugado pelo nosso anfitrião? Espero que isso não tenha gerado uma vergonha para você, porque no caso todos puderam sentir um pouco da presença opressora do nosso anfitrião novamente, e no caso isso gerou para a gente uma afirmação que nós somos anfitrião não gosta de certos conflitos, apesar que ele poderia ter no caso detido Adão no momento que ele se levantou e foi na direção do Loki para destruir seu ataque. Ele poderia ter levado, mas deixou que o pai da humanidade fizesse seu devido a um movimento. Odin só ficou calado durante essa pergunta dos Zeus. Então continuou prestando atenção junto com os demais deuses humanos e valquírias na reação. Hades: depois dessa confirmação que ele é estrela no céu, brilha muito mais do que qualquer outra. Eu já estou supondo que ele é quem eu sou. Aninha: antes devo imaginar que no caso ele vai ter um confronto com aquele outro garoto que apareceu anteriormente, e eu acho que no caso o garoto de cabelos negros irá perder. Dito e feito, no caso parece que ele nem se importa com o que foi feito sobre isso, e parece que no caso o planeta Terra foi destruído, ou melhor, todos os humanos foram mortos. Então no final ele conseguiu concluir seu devido objetivo. Buda:
Até para ele mesmo isso tudo foi demais. Parece que no caso, por não conseguir resposta de seu pai, logo enlouqueceu depois de tudo isso. E ainda vai continuar com essa afirmação que o amor não existe, logo que vai vir depois o que será. Então parece que no final tudo teve que ser reescrito. Todos logo depois continuaram vendo a reação. Sasaki. No fim eu não entendi muita coisa, porque repetiu a mesma coisa, e como já foi aclarada isso no caso, me gerou uma certa questão não só sobre nós mesmos e o que podemos fazer por conta que somos realmente muito manipuladas, e também em questão se poderemos realmente parar de ser dessa forma. Okita. Isso no final gerou uma baita reflexão, e isso no caso para nós em questão, parece que até o lobo que só gosta de confronto, ficou quieto só prestando atenção nisso em questão. Aí. Então velhote diz sobre tudo que achou da história desse universo. Jack Estripador. Realmente magnífico, mas assim mesmo tem certos pontos que me entregaram e me deixaram confusos, mas devo admitir que foi bastante interessante ver sobre esse lado de nossa magnífica espécie. Não sou da magnitude de nossa fragilidade sobre sermos tão manipuláveis, mas também sobre a questão do indivíduo que foi apresentado. Ele parece ser muito carente, mas também com muito desejo de superioridade sobre os outros. Em questão me pareceu até donzela deus dos mares aí, mas não sobre se achar superior como um deus, mas em questão de que nós somos realmente falhas e somos fracos. Bom, nosso anfitrião, o que tem a dizer para nós sobre o indivíduo apresentado, que pode nos dizer sobre seu nome, seu aspecto, sua linhagem, ou quem sabe suas habilidades? Bem, pelo que eu sei desse David do universo, o ser que para vocês foi apresentado é ninguém menos do que Lúcifer, bom em oposição a Deus, por conta que ele no caso invejou a criação de seu pai, que foi a humanidade em questão. Ele foi até seu pai para dizer seus devidos pontos, mas também ele fez que no caso os humanos dessa realidade também cometessem seus próprios pecados, como, suspirando, o banimento de Adão e Eva desse universo. Nesse universo não foi a oposição de vocês dois por si mesmo saírem do jardim, e sim foi o próprio Lúcifer que no caso fez que Eva desse mundo cometesse o crime de comer a maçã do conhecimento. No caso ela foi banida junto de Adão do jardim, e logo depois desses acontecimentos Deus baniu Lúcifer do céu, fazendo que ele caísse na terra. E isso gerou o que no caso vocês viram nessa reação. E sobre o garoto de cabelo preto, eu vou no caso explicar sobre ele em outro devido momento, porque agora estou sem tempo. Então espero que entendam e por favor retornem para suas habitações. E é claro, Atena, para você eu criei justamente uma habitação com seus próprios gostos do seu, então fique à vontade para ver como é a sua habitação. Então todos os deuses e humanos seguiam para suas devidas habitações, então só ficou na sala de cinema Dark revisando o universo em questão, para demonstrar para eles logo a seguir. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo em questão de hoje, perdão pela demora, e no caso respondendo uma coisa que eu deveria ter respondido no começo da reação sobre no caso o que eu postei na comunidade, de eu estar com bloqueio criativo. Não era muito bem sobre o roteiro, mas sim também sobre qual Atena eu demonstrar para trazer para no caso fazer coerência na história de fanfic. Então eu decidi trazer justamente a Atena de Cavaleiros dos Zodíacos e Cavaleiros dos Zodíacos Sensei. Já que o próximo vídeo em questão que eu quero trazer vai ser sobre a parte dos Cavaleiros do Zodíaco, então no caso queria colocar a Atena de Cavaleiros do Zodíaco aqui para no caso ser Atena deles em questão. Bom, era só isso que eu queria explicar sobre, então fim do capítulo 7, então eu vejo vocês na próxima reação. Eu não serei derrotado, mesmo que o oponente seja um deus. Eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.